Boa noite, meus irmãos e irmãs, encarnados e encarnados. Com grande alegria que retornamos a esta casa, esta pequena casa, tenda, porém uma grande mansão de paz, amor e caridade. O nosso tema teve como ponto de partida o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E aí trouxemos aqui... Esse aqui? É. Não, esse aqui não estava aqui. Eu olhei, acabei de... Foi materializado. Bom, e aí... Obrigado. Ah, pois é. É bom que já está frutificado. Foi materializado aqui, né? Não olhei, não vi. Mas, enfim, trouxemos uma frase um tanto quanto paradoxal, mas que ao estudarmos a doutrina espírita, verificamos que ela é notória, é um axioma, é uma verdade. Sofrer para ser feliz? Como assim? Parece algo contraditório, mas ao longo da nossa apresentação nós perceberemos que não há nada de contraditório quando se tem humildade, quando se tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse o Mestre Jesus. Certo? Bom, aqui nós vemos o quê? Calma, não vamos responder igual na outra casa. Eu perguntei, o que nós vemos aqui? Disseram Eduardo Cunha e o povo brasileiro. Não, não é bem assim. Quase. Mas enfim, nós vemos aqui a imagem da dualidade. Algo que é comum no planeta de provas e expiações como o nosso. Algo muito comum que permeia espíritos como nós, espíritos imperfeitos. Nós vemos a dualidade entre o prazer e a dor. Nós vemos a tristeza e a alegria. Nós vemos a carência e a opulência. Nós vemos o bem e o mal. Óbvio. Mas aonde é que está cada uma delas? É para pensar. Doutrina espírita é isso, fé raciocinada. Jamais vocês me verão dizer, aqui está a alegria, a felicidade, ali está, né, a opulência, a pobreza, a miséria, né, a tristeza. Não. Até porque são valores muito relativos a cada um de nós. O que é felicidade para os senhores e senhoras? O que é tristeza para os senhores e senhoras? O que é alegria? O que é carência e opulência? Tudo é muito relativo. Vai depender das vivências que tivemos, não só nessa vida, como em vidas pretéritas. Vai depender da nossa cultura, hábitos, costumes, do berço. Então não dá para dizer aonde está a felicidade, aonde está a infelicidade, aonde está a dor e aonde está o prazer. Não tem como. Até porque são vivências, são experiências particulares, ímpares de cada um de nós. Eu me lembro bem que houve uma época em que, ainda pequeno, ainda ontem, né? Era criança, mas tinha uma novela no SBT, Os Ricos Também Choram. Tá vendo? Estão lembrados dessa novela? Pois é. Eu fiquei assim, cara, como isso? Isso realmente é uma novela, isso realmente é uma ficção. E não é. E não é. Está aí inúmeros exemplos. Não só os pobres choram, os ricos também. Meus irmãos, é justamente essa dualidade que possibilita o despertar, o nosso despertar. Da dor versus o prazer, da tristeza versus a alegria, da carência versus a opulência. Esses são caminhos que nos levam à elevação moral e espiritual, ou seja, à perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, no referido capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos,
Porque a gente pensa, um adendo, a gente pensa que a aflição só se dá aqui, ó. E não é verdade. Tanto não é verdade que há muitos de nós, nesta condição agora, sentados aqui, porém aflitos. Enfim, retomando, item 3 do capítulo Bem-aventurado. Pergunta-se: por que uns sofrem mais do que os outros? Todos nós já nos perguntamos, né? Alguma vez na vida. Por que uns sofrem mais do que os outros? Quem já não se perguntou também, por exemplo, como fez Kardec, por que alguns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada, aparentemente, terem feito para justificar tais situações de pobreza ou opulência. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Às vezes a gente se pergunta, né? O cara estudou, tem uma faculdade, uma especialização, um estrito senso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor, pá, e a gente já quando abre a página dos jornais, está lá, fulano de tal, comprou um terço para a mãe, ainda bem que foi um terço, né? Mas também já comprou uma Mercedes lá de 100 e poucos mil, né? De 35 mil reais, travejado de brilhantes e de ouro. Como? Eu aqui estudei tanto, fiz, sou médico, neurocirurgião, e por que disso, meu Deus? A doutrina explica. Estimados irmãos, ela explicará a quem buscar, a quem tiver de fato olhos de ver, através de suas páginas, nas quais entenderemos o verdadeiro sentido da lei de amor, lei de trabalho, a lei de progresso moral e espiritual e, acima de tudo, a lei da reencarnação. Isso aqui, evidentemente, que é um rico e um pobre, tipo aquele programa, né, o primo rico e o primo pobre, mas poderia ser nada mais, e para a lei da reencarnação nada mais é do que a sua própria imagem refletida no espelho. Percebe? Ora rico, ora pobre, e tudo lhe será dado conforme suas obras. Mas que obras? O que tu construíste? Nada. O que tu fez com os talentos? Ou seja, o talento era não o talento de cantar, de pular, mas era o nome de uma moeda da época, né, dos romanos, enfim. E por que não também os talentos, né? De saber jogar, de saber falar, o oratório, o dom da oratória, por que não? O que tu fizeste? Nada. Então tu mereces essa mesma oportunidade? Não. Isso quando não temos a humildade de nos percebermos em nosso próprio erro, de mau uso. E aí tu pede para vir numa condição como esta. Ah, que isso, para. Eu pedi? Sim, pediu. E digo mais, levantem a mão para o céu e deem graças a Deus. Porque nós aqui ainda tivemos o direito de pedir, de reconhecer nossos erros. Pois muitas vezes, devido à providência divina, nos é facultado isso aqui, nos é obrigado. No livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec pergunta: por que Deus? Uma pergunta que qualquer um de nós certamente já se fez, ou ao próprio Deus. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros, quando não a nós mesmos, né? E por que a mim a miséria? Por que Deus? O Senhor que é um Pai justo, benevolente, por que a uns tudo, aos MCs, ostentação, tudo, e a mim nada? Pois é. Mas eu já sei a resposta. Resposta. Olha a resposta da espiritualidade superior. Para experimentá-los de modos diferentes. Essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que muito frequentemente sucumbem a elas.
Esse aqui sucumbe a essa prova que ele pediu, implorou, e este aqui, idem. Isto por quê? Resposta que nos será fornecida na questão seguinte, questão 815. Percebo então que no momento atual, no planeta de provas e expiações, na condições de espíritos imperfeitos, estas duas oportunidades, esta dualidade se faz necessária. Se hoje não estamos aqui, é porque esta situação nos é necessária hoje para o nosso burilamento e aperfeiçoamento moral e espiritual. Pois ontem estivemos aqui e fizemos mau uso. Para muitos que aqui estão sentados e estão aqui, não se esqueçam da cooperação da tenda espírita, não se esqueçam da campanha do leite, lá para a APADA, não se esqueçam dos agasalhos e etc, etc, etc. Tá? Não é que se esquecer, Deus o colocará aqui. Não. Pois nós já temos consciência que nos fará se envergonhar e lá no plano espiritual pediremos para retornar aqui, porque fizemos mau uso dos nossos talentos. Muito bem. E aí, Kardec pergunta na seguinte questão: qual das duas provas? E aí eu faço até essa pergunta aos senhores, estimados irmãos encarnados e desencarnados. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou desgraça? Vai saber. Mas dentro de uma sociedade capitalista como a nossa, exclusivista, consumista, entendemos que, ou somos levados a entender que a desgraça está representada nesta figura, enquanto que o sucesso e a riqueza nesta figura. Kardec pergunta: qual das duas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Da desgraça, levantem a mão. Eu me abstenho, até porque, né, não quero aqui, enfim, igual o senador lá. Já leu a resposta, né, Lênin? Hã? Você já leu a resposta? Já li. E aí, vamos lá, meus irmãos. Quem acha que é a desgraça, que leva o homem, quer dizer, é a prova mais dura, mais perigosa para o homem? É a da desgraça ou a da riqueza? Quem acha que é a da desgraça? Ninguém. Quem acha que é a da riqueza? Levanta a mão. Recuperação, todo mundo. Recuperação. Resposta, abre aspas. Ambas. Ele acertou. Espírito em missão na Terra, o que tu quer? Não pode. Não pode. Já teve, olha os olhos puxados. Gengis Khan, gente. É Gengis Khan que aqui está. Não pode, pô. Né? Não pode, já teve na riqueza. Agora está mais ou menos. Se quiser mergulhar, aprender a mergulhar é com ele, tá? Tanto na palavra, na boa nova, quanto mergulhar mesmo. Nas ilhas da... Não é? H? Angra, pois é. Ah, melhorou. Era cagar, já está em Angra. Olha lá. Daqui a pouco como é aquela ilha lá no... Pernambuco, sei lá? Nas Bermudas. Nas Bermudas, pois é. Meus irmãos, abre aspas, ambas. Isto por quê? Porque as duas são perigosas. Porque aqui, ó céus, ó vida, ó azar, por que comigo? Meu Deus, me salva, ó Jesus, ó Deus do céu, Pai de Ciência. Vive reclamando, vive se queixando. E aqui é o risco. Também, né? O cara era bilionário, como Eike, ficou pobre, bilionário. Pois é, né? Mas ambas são perigosas. Uma porque você vai mostrar através das suas queixas falta de fé, falta de discernimento, falta de comprometimento de si mesmo. A segunda, a riqueza, leva a todos os
falou desencarnado aqui, ó, que sentou no lugar da colega. Os excessos, todos os excessos. No outro dia entrei no site lá, estava vendo e-mail e tal, saí do meu e-mail, cai no MSN, né, aquele código de mensagem, notícia, o filho da Madonna, um lourinho lá, sentado debaixo de uma passarela, de uma ponte, na beira daquele rio que tem, né, tem um rio lá, que corta lá a cidade e tal, bebendo, fumando, cheirando, e, enfim, não estou aqui julgando, apenas citando os fatos. Lá, a filha da Whitney Houston, que a cantora cometeu suicídio, né? Direto, também cometeu, também morreu. Todos os excessos. Olha aí. Então, ambas são perigosas. Não pense que não são, pois são, está na doutrina. Então, cuidado. Pedi, eu liberei. Cuidado. Tem um caso aí, né, da mitologia, da história aí, do Midas, né? Queria, tudo que tocasse, virasse ouro. Quer dizer, não podia nem mais comer, nem mais, né? Pois é, senão virava ouro. Cuidado com o que se pede. Quanto mais rico, comenta Kardec, quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais suas obrigações a cumprir. E tanto maiores os meios de que dispõe para fazer o bem ou fazer o mal. Certo? Então tem que ter muito cuidado. É isso que tu quer. Você realmente está preparado? E o que tu fizeste com os pequeninos que lhe enviei? Sabe aquela história que a mamãe conta, né, a vovó? Que Jesus chega e fala, ó, fulana, vou te visitar. Ah, ótimo. Aí prepara um banquete e tal, aí bate uma criança na porta dela, pedindo pão. Não tem nada para te dar, não sei o que, a mesa farta. Não tem nada para te dar. Aí foi embora. Daqui a pouco vem um senhor, um velhinho, bate na porta, só tem uma água, um pão, não tem nada, e não sei o que, não posso te atender agora, que eu estou muito ocupado, eu vou receber uma pessoa ilustre. Terceira vez, uma senhora, bate a porta, não, negou 3 vezes, parecia Pedro, né? Negou 3 vezes. Quantos de nós somos Pedros? Mas Pedros não no sentido etimológico da palavra, de rocha, de fervoroso em sua fé, mas aquela outra pedra, cheia de arestas, cheia de pontas e poeira. E aí ele nega, aí fica esperando, Jesus não aparece. Jesus de repente aparece para ela, né, na sua própria consciência, e ela, Jesus, te esperei, o senhor não veio, e aí, estive contigo 3 vezes. 3 vezes tu me negaste. Sabe? Ser empresário, ter dinheiro, é arriscado. Foi Jesus que disse a quem muito... Ele falou mesmo? Esqueci. Vamos lá. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente insiste. Percebam, meus irmãos, que a justiça de uma das leis divinas, a reencarnação, possibilita o que a essas almas? Um rodízio, experiências, vivências, possibilitadas só e somente só, em cada momento específico. E isto por quê? Para que os espíritos imperfeitos como nós possamos experimentar todos os tipos de aprendizado. Até porque o que é a Terra, senão um grande educandário de almas enfermas, pequeninas. Perceba? Então vamos parar de reclamar? Ó vida, ó céus, ó azar, tipo aquela hiena. Vamos começar a trabalhar. Vamos sair dessa inércia. Quer estejamos aqui ou aqui. Afinal disso, Mestre Jesus, o Pai obra até agora. Eu também. Perdi o emprego, falamos aqui na palestra anterior, né? Mês passado. Entre em crise. Meu Deus. Estudando a origem etimológica da palavra crise, crime, quer dizer, do grego, discernimento. Discernimento. E aí o cara se pula do precipício, pula do prédio, se mata ele, mata a mulher, mata os filhos. Discernimento, porque perdeu o emprego, porque perdeu isso, perdeu aquilo, ficou pobre, era bilionário, ficou milionário. Meus irmãos, trabalhem, busquem outras opções, outros caminhos.
Ah, mas eu o quê? Eu estudei, eu não vou me sujeitar. Jesus também, ao longo de toda a sua trajetória, criado simples e ignorante como nós, como foi, lógico, há bilhões de anos atrás, ele soube fazer escolhas em momentos difíceis, como nós estamos passando agora. E se tornou o que é? Governador planetário da Terra. Espírito de alta envergadura moral e espiritual. O que fazemos nós? Somos cristãos ou não? Se somos, devemos acreditar no mesmo, no nosso guia e modelo, Mestre Jesus, o divino Rabi, o divino Nazareno, enfim. Não disse ele, faça brilhar a vossa luz? O que disse Jesus? Não ouvi. O que disse Jesus? Faça brilhar a vossa luz. Por que estão na penumbra? Por quê? No livro Porquê da Vida, escrito por Leon Denis, contemporâneo, mais jovem, porém contemporâneo de Kardec, ele assevera que, abre aspas, assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo, das águas, se transforma pouco a pouco em metal puro, a hematita no ferro, por exemplo, assim também é a alma humana, incitada pela dor, se modifica e se fortalece. Meus irmãos, vamos lá. Doutrina espírita está calcada na ciência, religião, filosofia. Certo? Eu tenho uma porção de diamante. Segura aí. Tem uma porção de diamante nesta mão. Nesta eu tenho uma porção de grafite. Ok? Estão vendo? Está vendo aqui, meu irmão? Está vendo, minha irmã? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Obrigado, senhor. Estou prestando atenção. Muito bem. Diamante e grafite. A essência é a mesma. Professores de química presentes. Qual é a essência? Carbono. Aqui é carbono. Aqui é carbono. Mas por que essa é grafite e esse aqui é diamante? Por que este tem mais valor? Depende das circunstâncias. Depende. Às vezes você precisa escrever uma carta, vai escrever com um diamante, precisa do grafite. Né? Enfim. Depende das circunstâncias. Está vendo? Dor. Tudo isso é muito relativo. Mas enfim, voltando para cá, a essência é carbono. Agora, por que este tem tamanho e valor e este não? Em detrimento deste. Por quê? Porque este carbono, no subsolo, lá nas entranhas da Terra, sofreu a pressão das placas tectônicas, ciência, né? Doutrina espírita, ciência, pressão, né? Maceração, calor e tudo mais. Ou seja, foi pressionado, foi magoado, foi pisoteado. Enquanto que é grafite. Enfim. E aí? Estão preparados para serem diamantes? Sim ou não? Estão preparados ou não? Estamos tentando. Estão tentando, estão aguardando? Ótimo. Para isso é preciso ter fé, humildade, perseverança, discernimento para sofrer os embates, para sofrer as ações que, em princípio, aos nossos olhos da carne, que um dia, né, há de se decompor, invigilante, nós sabemos que a dor é um instrumento de burilamento e aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual. Todo mundo quer ser diamante, mas ninguém quer passar pelo que diamante passa. Percebe? Filosofia agora. A dor, continua Leon Denis, é a purificação suprema, a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam, que nos prejudicam. A alma, uma vez purificada, santificada pelas provas, porque isso é uma prova e uma expiação. Isto é uma prova, uma expiação. Uma vez passado por essas provas e expiações, vê cessar suas encarnações dolorosas.
Nesse segundo slide, vemos aí duas imagens, cujo título é Males versus Bens. Estão percebendo aí algo interessante? O quê? A foto não condiz com o título, né? Pois é, mas é proposital. Mais uma vez para se pensar, onde está o bem? Onde está o mal? Aonde está a riqueza e a pobreza? Aonde? Não, agora, não, tá. Eu me empolgo. Estou falando com a minha mentora. Aonde está o mal? Aonde está o bem? Aonde está a riqueza e a pobreza? Vai falar, a riqueza está no Banco Central, está lá no Senado, nos políticos lá, né? E a pobreza está conosco. Não. Sabe onde está a pobreza? Segundo a doutrina espírita. Sabe onde está a riqueza? Aonde está o mal e o bem? Aonde? Não sabe? Leiam a quarta obra do Pentateuco, O Céu e o Inferno. Aonde está? Gengis Khan falou. Aqui, ó. No coração dos homens. A tua... Não, brincadeira. Bom, eu acho, né? Será que os olhinhos puxados lá, ó, é a reencarnação de Gengis Khan. Pois é. Bom, ainda bem que ela não pulou, porque na outra casa eu falei, muito bem, meu irmão, falou desencarnada, a outra que estava encarnada pulou, salvou com medo. Estou com medo de espírito, então tenho medo dela mesmo. Mas enfim, tá, que bom. Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, houve uma inversão de título? Sim. Ou não. Aos nossos olhos, diante das circunstâncias, sim. Mas em verdade, não. Pois os males e os bens, a riqueza e a pobreza, trevas e luz, está dentro de cada um de nós. E não sou eu que vos digo, esse humilde tarefeiro divulgador da doutrina, mas é a própria doutrina. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e libertará de si mesmos, dos egoísmos, egocentrismo, da descrença. Perceba. No livro Religião dos Espíritos, ditada pelo Espírito Emmanuel, que agora parece que não é mais espírito, está encarnado, né? À época era espírito, agora é alma. Enfim, é do bem. Psicografia de Chico Xavier, ele falava o seguinte: o dinheiro nas mãos justas do bem converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Estimados irmãos, saibamos que o dinheiro a serviço do homem não pode estar. Mas o dinheiro tem que estar não a serviço de um único homem, mas a serviço da humanidade. Ah, mas eu gostaria muito mais o que? Em fariseu, encarnado como espírito. Mais o que, publicano? Vocês já esqueceram que dos ensinamentos de Jesus com os seus discípulos, diante daquele momento lá do óbolo da viúva? 1 centavo. Uma moeda. Já é o bastante. Se cada um de nós aqui puder ajudar a nós mesmos, através da tenda, através das campanhas promovidas pela tenda, estará ajudando a si mesmo. Lembre-se, quando um de vós receber este pequenino em meu nome, é a mim que estará recebendo, ajudando, enfim. Questão 933 do Livro dos Espíritos. Kardec faz o seguinte comentário. Me reservo aqui o direito de não ler a pergunta, muito menos a resposta. Mas o que fica de interessante é o comentário de Kardec, questão 933. Na maioria das vezes, o homem só é infeliz pela importância que atribui às coisas deste mundo. O homem só é infeliz pela importância que atribui
as coisas deste mundo. Aquele que só vê felicidade na satisfação do seu orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Nada pede ao outro, porém, nada dá também. Tem aquele que faz, não prejudico ninguém, eu não atrapalho ninguém, eu vou para o céu. Não, eu não. Viu o cadarço desamarrado? Abaixe, amarre. É difícil. Ainda mais quando tem gota, né? Um tipo de papagaio. Mas, meu irmão, são as suas provas. Sabe? De repente vai ser aquele momento ali que você vai abaixar, ainda com tamanha dor, bico de papagaio, de, sei lá, de tucano, né? Que é pior, que é maior, né? Enfim, a dor é tão insuportável que não é nem mais bico de papagaio, é tucano. Gotas, enfim, vai se ajoelhar e vai amarrar o cadarço. Era a última prova que precisava para dar o seu testemunho de fé. Ali mesmo você desencarna, pronto, ele levou-se. Tem gente pensando agora, eu vou ver, vou fingir que não vejo. Pô, se for para desencarnar e evoluir, mas é só assim. Enquanto estiveres aqui, tá um processo de provas e expiação. Tem gente que quer evoluir, tem gente que quer passar dessa para melhor. Mas pergunta se quer desencarnar. Morrer não, porque morte não existe. Mas quer desencarnar. São poucos, né? Pois é, irmã. Mas não adianta pedir. Não, eu já fui pedir para isso. Fui para a boca pedir para isso. Não, faz isso não. Vamos orar aqui pela nossa irmã. Mas enfim, cuidado. Não, mas isso é... Não, para. Qual é o seu nome? Lígia, para. A natureza nos deu 2 orelhas, 2 olhos, uma só boca, para nos advertir. Que vale mais você ouvir, observar, do que falar. Vale, não fale. Minha irmã, Jesus certa vez foi questionado em toda a sua plenitude. Ele foi convidado pelos escribas e fariseus a sentar-se à mesa com eles, ele e seus apóstolos, para jantar, almoçar, sei lá, o chá da tarde. E aí não lavaram as mãos. Foi um estardalhaço. Os escribas, os fariseus questionaram entre si, mas Jesus, tendo ouvidos de ouvir, ouviu. Muito mais com os ouvidos, mas ouviu com o coração. Com sua alma imaculada. E ele disse, irmãos, não é o que entra pela boca que macula, magoa e machuca o homem, mas é o que sai daí. Pensemos positivo. A crise está aí, é inquestionável, porque são instrumentos de aprimoramento moral, espiritual e, por que não, material. Causas atuais das aflições. Essa imagem. Esta imagem aqui, nada por acaso. Ó. Não é o que sai da boca que macula o homem e a humanidade. Que é o quê? Estão prestando atenção, eu sei, fiz de propósito. É o que. Não é o que sai. Não é o que entra, é o que sai. É isso mesmo. Tem noção, mexe com a gente. Certo? Dinheiro. Não. Exatamente, um cifrão. Muito bem. Aí, aqui estamos nós. Tá? Casamento, interesse. Né, amor? Mas eu não tenho interesse, tá? Pois é. Mas se quiser me dar um jeito aí na igreja, estamos aí. Brincadeira. Meus irmãos, quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Meus irmãos, pega o cartão de crédito, das duas uma, ou quebra ou tenta aumentar o limite dele. Não adianta você ficar preso aqui, entendeu? Não dá, não adianta. Segundo quadro, não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, que envenena, magoa e corrompe a humanidade. Terceiro quadro, inúmeras uniões infelizes. Não é o caso de ninguém aqui, né? Já está no quarto casamento, outro ali. Mas, enfim, não são as inúmeras uniões infelizes resultado de interesses meramente materiais? Porque hoje tem acordo com o quê? Foi o que o seu advogado que perguntou, né? Pois é, presta atenção, vê se pode um negócio desse, meu Deus. Tenha piedade. Meus irmãos, é até meia-noite? Né? Tá. Pois é. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Quantas discordâncias, disputas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Aqui é a imagem de um soldado na guerra. Mas quantos de nós agora, neste instante, estão em guerra? E não é nem com a sogra ou sogro, mas é consigo. Quantos de nós, em pele de cordeiro, passando por aquela porta, quantos de nós, em nosso solo, não mais fértil, mas regado a sangue, pela nossa imprevidência, nossa invigilância, quantos? Se os irmãos entram aqui assim, de nada adianta dar o passo adentro, adentrar a câmara de retificação espiritual. Este quadro. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos? Diz André Luiz no livro Conduta Espírita. Quantas enfermidades decorrem da intemperança do espírito? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, em determinado momento está lá: ah, se o homem soubesse, eu não sei se é o espírito de Hahnemann ou Fennel, mas enfim, um desses espíritos de envergadura, né, de consciência, de elevação moral e espiritual, diz: ah, se o homem pudesse se ver fora dele num momento de cólera, num momento de ira, de devaneios, de excessos. Por que vocês estão aqui hoje? Não precisa responder, lógico. Respondam para si mesmos. Estão enfermos. Ah, mas a carne é fraca. Não, parem com isso. A carne não é fraca. Fraca é o espírito. Ainda há pouco conversava com o irmão lá dentro. Não existe essa de carne fraca, a carne é fraca. Não, o espírito é fraco. A alma é fraca. Ainda continua arraigada, presa às vicissitudes e paixões de ontem. Ontem, quando eu digo ontem, vidas pretéritas. E por que não dessas vidas, desta vida? E aí, vai, chega um momento que não vai, nem no trampo. Mas aqui está a tenda espírita. Aqui estão os médiuns. Meus irmãos, nós, por conta da nossa invigilância, por conta dos equívocos, das más escolhas, quantos de nós aqui estamos nesta condição agora? Aí eu fiz essa pergunta, o outro levantou a mão. Ah, não, eu consegui aquele indulto, né, e tal. Não, calma, meu irmão. Isso é sentido figurado, entendeu? Pois é, não precisa se revelar que está na condicional. Nós estamos aqui. Sabe quando? Sabe quando a gente está aqui? Quando a gente acredita que o importante é ter poder, glória, dinheiro, subjugar. Me diz aí, Jesus subjugou? Amor. Jesus oprimiu?
perdoou. Jesus veio adornado em... Há quem acredite que vai virar agora, né? Na carruagem, todo adornado e tal, com a espada na mão. Como? Se ele falou perdoar 70 vezes 7, 7 vezes 70, enfim. Perdoar o seu inimigo. Jamais. Todos os Césares se perderam ao longo da história. Não se percam. Não criem para vós mesmos esta prisão. Todo mundo queria ter o brilho da pérola, não queria? Né? Todo mundo queria ter, né, o vislumbre da pérola, a beleza. Todo mundo gostaria de ser cultuado, como se cultua um colar de pérolas. Ciência novamente. Sabe como se forma? A que custos é formada uma pérola? A dor para hoje. Né? E do que adianta ser uma pérola se está lá fechada? Pois é, faça brilhar a vossa luz. Justiça divina. Todos nós, em determinada faixa etária, afirmamos: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. Não é? A cada dia é um recomeço. Você não precisa esperar a reencarnação para recomeçar. Disse Chico Xavier, certa vez. Embora eu não possa voltar atrás, fazer um novo começo, eu posso recomeçar agora para ter um novo fim. Qual é o fim que vocês querem? Qual é? Cada dia um novo alvorecer, sabe? Cada dia um novo dia. E lembrem-se, mesmo que o seu dia seja plúmbeo, nublado, momento filosófico agora, há um sol a brilhar, fora e dentro de vós. Faça brilhar a vossa luz. Mas para fazer brilhar essa vossa luz, é preciso que o reconhecimento de vossas limitações, vicissitudes, paixões, hábitos os mais egoístas. E lapidar isso, ó, é pensar, é lapidar, autolapidar-se, autoaprimorar-se. Livro dos Espíritos, questão 918, Kardec comenta: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou. Tem interrogado vossos atos? Estamos muito acostumados a interrogar o outro, a questionar o outro, a apontar o outro. Aqui, a natureza é perfeita, ó. 2 orelhas, 2 olhos, 3 dedos apontando para si mesmo, quando você aponta para o outro. O homem é o artífice do seu próprio desterro, do seu próprio deslize, da sua própria crise. Tem o hábito de poupar, de guardar? Quem tem, está reclamando? Será? O conhecimento de si mesmo, segundo a questão 919 do Livro dos Espíritos, é o meio, meus irmãos encarnados e desencarnados, o autoconhecimento é o meio prático e inquestionável da lapidação moral, do aperfeiçoamento espiritual, da elevação espiritual e, evidentemente, para minimizar e, por que não, extirpar de uma vez por todas com as dores do corpo. Se você trabalha o espírito, se não é a carne que é fraca, é o espírito, mas se você fortalece o espírito aqui, na tenda espírita, através da condição de ouvintes, as palestras públicas,
através dos estudos dirigidos da casa, da prática do bem, já será um grande passo. Haverá um dia que vocês irão entrar na Câmara de Retificação, de tratamento espiritual, mas não mais como enfermos da alma, mas como médiuns tratadores. Que é meia-noite, né? Na questão 924, respondem os espíritos a Kardec, Livro dos Espíritos. O homem, Kardec faz uma pergunta, e aí, questão 924, a espiritualidade responde: o homem sempre encontra consolação na própria consciência. Evidentemente, desde que tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver. Por quê? Quem falará à nossa consciência? Deus, muito bem, isso aí. Deus. Deus. Pai, fala comigo. Pai, fala comigo. Está falando. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá, né? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Está falando aí, minha irmã, com a senhora aí? Tá, não tá? Está falando o quê? Não precisa dizer, guarda, faça, siga o conselho. Ouvido de ouvir. Ele não fala comigo, mas ele fala. Tanto fala que ele vos diz. Vamos lá. Em voz única. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela atenção de todos.